Já começou a pensar qual cursinho você vai usar para estudar para o vestibular e para o Enem em 2022? Já começou a pesquisar, comparar, pedir opinião da galera? Fica comigo assistindo esse vídeo que eu vou falar sobre as minhas experiências com a Prova Total, a Filade e o Estuda.com. Vou falar também como que eu usei cada um deles ao longo desse ano de 2021. Com esse vídeo eu espero que eu ajude vocês e que vocês possam sair daqui mais esclarecidos sobre qual cursinho é o melhor para vocês, para a realidade de vocês. Então, vamos lá. Oi, amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Amanda, eu sou vestibulanda de medicina e 2021 foi o meu 4º ano de cursinho. Então, eu sempre estudei por cursinho online, caso você esteja me conhecendo agora. Nunca fiz presencial, sempre foi esses cursinhos da internet mesmo. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre os cursinhos que eu usei em 2021. Vim fazer um comparativo deles, entre eles e entre alguns outros que eu já usei. Mas esse vídeo eu não quero que ele saia só como um comparativo, sabe? Só como esse cursinho tem esse ponto positivo e esse ponto negativo. Não, eu quero contar pra vocês mesmo como é que eu usei cada um deles. Eu quero contar como é que foi esse meu ano de 2021, a minha mentalidade ao longo desse ano pra estudar, o meu método de estudo ao longo desse ano. Até pra vocês entenderem mesmo aonde que se encaixa cada um desses cursinhos que eu fui assinando, que eu gostei muito de cada um desses 3, já adianto pra vocês. Mas é claro que a gente tem os nossos pontos de preferência em cada um deles. Bom, então, como eu falei, esse vídeo não vai ser só de comparativo. Eu fiz um vídeo em 2019, se eu não me engano, comparando os cursinhos que eu já tinha usado até lá. Então vou deixar aqui nos cards pra vocês. Eu também fiz um vídeo falando especificamente sobre a Filade, que é um dos cursinhos que eu usei nesse ano. Falando sobre tudo que eu gosto muito deles, tudo que eu não gostei tanto assim, que eles podiam melhorar e tal. Então também vou deixar aqui nos cards pra vocês, caso vocês estejam pensando especificamente na Filade. E enfim, bora falar do ano de 2021. Gente, queria dizer assim, em primeiro lugar, eu acho que eu não sou a única que senti que 2021 foi meio que como uma continuação de 2020. 2021 é o 2020 parte 2. Eu não consigo dissociar esses anos. Tem muita coisa que eu acho que aconteceu em 2021, mas na verdade aconteceu em 2020 e eu não me lembro, sabe? Porque foi um ano, né? Tipo, foi um ano grudado no outro, de quase a mesma coisa. Foi um ano em que, por exemplo, um vestibular que ia acontecer em 2020 só foi acontecer em 2021. Então, querendo ou não, isso mexe com a nossa cabeça, né? Mas enfim, no ano de 2020 eu tinha assinado o Me Salva, né? Eu tenho um vídeo também sobre o Me Salva, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E aí o Enem de 2020 aconteceu em janeiro de 2021. Não deu certo, não consegui passar. Eu acho que o Sisu foi em março, né? Então foi mais ou menos aí que eu recebi o meu resultado, vi que não ia dar mesmo, e aí eu falei, beleza, preciso assinar um outro cursinho. Por que eu não renovei a assinatura com o Me Salva? Porque eu senti alguma falta em algumas matérias, como eu já comentei com vocês. Por exemplo, filosofia e sociologia. Senti muita falta de aulas no Me Salva. Tipo, eu tinha que estudar filosofia pelo YouTube, porque, sei lá, tipo, tinha pouco filósofo lá. A forma do professor explicar era muito mais de um jeito assim que não combina com a minha forma tradicional de estudar. Então, por exemplo, você quer me ensinar sobre filosofia de Descartes, você tem que falar assim, ó, Descartes falou sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, essa foi a teoria de Descartes. Você tem que ser tradicional comigo. Eu não funciono dessa forma assim de começar a discutir e daí depois pensar, então, Descartes pensava isso. Não, eu preciso de uma forma tradicional. E principalmente nessas 2 disciplinas lá no Me Salva, eu não tive isso, eu não gostei. Não sei se eles atualizaram, né, já faz um ano, mas por isso que eu não assinei lá. Inclusive me doeu um pouquinho, eu fiquei até pensando em assinar, que daí eles liberaram um plano que era só de correção de redação, só que daí ficou meio caro pro meu bolso. Porque eu realmente gostava muito das coisas de redação lá, eu gostava muito de matemática lá. Tinha muita coisa que eu gostava lá também. Se você não viu o vídeo ainda, tá aqui em cima pra você ver depois. E aí eu tava entre o Ferreto e o Biologia Total, que eram os 2 que eu conhecia, que eu já tinha ouvido falar muito bem deles. E também preciso dizer que eu queria um cursinho que fosse, tipo, geral de todos. Eu não queria mais assinar aqueles cursinhos separados por áreas do conhecimento, um pra cada área, porque saiu muito caro pra mim quando eu fiz isso em 2019, não compensou, eu quase nem usei tudo. Então resolvi assinar um só, né? Saía mais barato e eu consegui aproveitar o melhor que eu podia. E aí, por que eu escolhi o Biologia Total e não o Ferreto? Porque o Biologia Total já tinha correção de redação
e porque eu já era familiarizada com a plataforma, porque eu usei o Biologia Total na época que era só Natureza e Matemática, em 2019. Então eu já conhecia mais do que o Ferreto. Então já sabia que, por exemplo, um dos grandes defeitos dele, que na verdade também é uma qualidade, é o fato de ter muita aula, tem muita coisa lá, você fica perdido lá de tanta coisa que tem. E aí, como eu senti falta de muita coisa no cursinho anterior, achei melhor, né, pegar pelo excesso. Aí, beleza, se eu não me engano, depois do Enem de 2020, que aconteceu em janeiro, o outro vestibular que eu tive pra fazer foi em maio, que foi o da UEPG. Esse da UEPG era o vestibular de 2020 também, que era um vestibular que tinha que ter acontecido em junho de 2020 e por conta da pandemia não aconteceu e foi acontecer só em maio de 2021. E aí eu fui estudando com Biologia Total, só que assim, olhando pra trás eu penso, meu Deus, sabe, como que eu não vi que tava errado isso? Porque o meu estudo foi muito geralzão nesse tempo. Porque assim, por exemplo, errei lá uma questão de embriologia. Eu não fui individualizada a olhar pro meu erro e falar assim, por que eu errei essa questão? Eu fui assim, beleza, eu errei uma questão de embriologia, então eu preciso assistir uma videoaula de embriologia de novo, eu preciso aprender de novo embriologia, sabe? Eu não dei atenção pro meu erro, eu dei atenção pro conteúdo do meu erro. E às vezes não é isso que você precisa. E aí eu fui levando assim, e eu acredito que principalmente por isso eu não consegui passar no de maio. E também a banca mudou muito, então foi um baque muito grande pra mim. Enfim, né, não dá pra colocar a culpa no externo, mas assumo essa responsabilidade sobre o meu método de estudo, não foi o ideal. E eu não me lembro se eu cheguei a conhecer a FILAD antes desse vestibular de maio ou se eu conheci eles logo depois. Eu não consigo me lembrar. Eu acho que talvez eu tenha conhecido eles bem pouco tempo antes. Acho que devo ter conhecido, assim, no finalzinho de abril, assim, porque o vestibular era no começo de maio. E aí, o que me encantou na FILAD foi o fato do WhatsApp dos professores, do grupo no WhatsApp para você tirar dúvidas. Eu nunca tinha visto nenhum cursinho assim, inclusive nunca vi nenhum outro assim. Eu conheci alguns outros cursinhos, né? Como eu disse, eu já... Naquele outro vídeo eu falei, né? Mas eu já estudei no Descomplica, eu já estudei no Me Salva, eu já estudei... Qual mais? O Se Liga Nessa História, na época que era só humanas, eu também já usei. E assim, quando tinha monitoria de tirar dúvidas e tal, eu me lembro de ter perguntado em alguma dessas plataformas se era possível levar uma coisa de fora para tirar dúvidas. E eles falavam que não, que eu tinha que tirar dúvidas sobre aquilo que tinha na plataforma, sobre os exercícios que tinha na plataforma. E como eu sou daqui do Paraná, interior do Paraná, eu presto muito estadual. E essas estaduais, por exemplo, o EPG, o Unicentro, que é daqui da minha região, é muito difícil você achar uma questão na internet delas, quanto mais a resolução dessas questões. Então eu sentia muita falta disso. Porque mesmo que às vezes seja o mesmo conteúdo, você precisa dar atenção àquele ponto específico do conteúdo que foi onde você errou. Porque às vezes você nem errou o conteúdo, você errou uma interpretação que foi do modo da prova de perguntar pra você, sabe? Então eu sentia muito falta disso. E eu falei até que eu não sabia que eu sentia falta desse tira-dúvidas até eu ter esse tira-dúvidas. E aí eu conheci eles por meio de uma proposta de parceria. E aí a gente fez a parceria e eu resolvi também assinar a plataforma porque eu queria ter acesso a esse tira-dúvidas, a essas funcionalidades que na época era chamada de funcionalidades premium, agora não tem mais isso. Mas eu resolvi assinar porque, cara, eu realmente, assim, senti que ia dar muita diferença no meu estudo. E, de fato, deu muita diferença. Principalmente, tipo, física, química, biologia. A prova da UEPG... ela é muito específica e ela tem se tornado cada vez mais específica, cada vez mais, assim, filha da mãe, de cobrar, assim, detalhes ridículos, assim, sabe? Então, me ajudou muito, assim. E, cara, eu acho que o professor de física e o de química, eles já devem ter o meu número salvo, porque, assim, eu mandava questão pra eles quase todo dia, assim, na véspera do vestibular e tal, porque eu realmente tenho muita dificuldade. E eu sempre falo, e também falei nesse vídeo da FILAD, que essa questão do tirar dúvidas, eu percebi que ela ajudou até na confiança
de prova. Apesar de eu também não ter passado no de maio, aí depois eu fiz o vestibular de setembro da UEPG também, que depois de maio teve um em setembro, e eu fiz e também não consegui passar, infelizmente, mas eu senti aquela diferença na confiança que eu não sei se você que também estuda só por cursinho online sente, mas a gente tem muito essa de achar que a gente tá estudando errado porque a gente tá estudando online. Porque existe muito essa mentalidade de que se você quer passar em medicina, você tem que estudar no presencial, você tem que estudar lá naquele famosão lá e tal. E eu sempre me senti, tipo, meio que com medo, assim. Eu desconfiava mesmo, tipo, do que eu sabia, se eu realmente sabia aquilo. E aí eu percebi que eu acho que era por conta dessa proximidade com o professor, dessa possibilidade de tirar uma dúvida. Que, querendo ou não, o pessoal do presencial tem, eles fazem os exercícios deles e se eles têm dificuldades, eles levam para os professores resolvem com eles. E nós, do online, a gente não tem isso, realmente. Então, é uma coisa que ajuda tanto na questão de estudo mesmo, quanto na questão de confiança. Porque aí você sabe que por exemplo, se deparou ali com uma questão que você não sabe, você não precisa ficar desesperado, tipo, meu Deus do céu, como é que eu vou saber agora? E se cair isso na prova, eu nunca vou saber. E também você não perde tempo tentando achar resolução para aquilo. Eu me lembro que antes da FILAD era eu e a Thay, uma amiga minha que também presta o EPG, nós duas, assim, tentando decifrar o porquê que aquela alternativa tava certa ou porquê que aquela tava errada. E era, assim, um caos, sabe? Então, realmente, nossa, essa questão do tirar dúvidas, eu brinco que foi isso que comprou a FILAD pra mim. Tipo, as aulas deles são muito boas também. Tem a monitoria de redação também, que é sensacional. Tem os simulados, correção de redação, essas coisas. Mas, assim, a menina dos meus olhos da plataforma é esse tirar dúvidas. Muito legal. E na véspera do Enem também, os professores, principalmente de linguagens, eles mandaram alguns áudios dando dicas, assim, tipo, de interpretação, dessas coisas, assim. Foi bem bacana. E assim, esclarecendo ainda mais esse tirar dúvidas, você literalmente pode tirar foto de uma questão e mandar, você pode perguntar você mesmo, formular uma pergunta, ou você pode, sei lá, tentar conversar com o professor, ver tipo, ai professor, será que eu começo estudando por dinâmica ou cinemática, por exemplo? Sabe? Tipo, você tem essa liberdade, não é aquela coisa quadradinha assim, é muito bacana, sabe? E aí os professores são todos muito queridos, eles mandam áudio explicando, assim. Às vezes, tipo, você pergunta uma coisa pontual, eles já te explicam, assim, tudo que tem nos arredores, assim, o professor de biologia sempre faz isso, eu amo isso. E, enfim, é muito bom mesmo. E aí, beleza, né, não passei no vestibular de maio. Como eu falei, foi um baque muito grande pra mim, porque eu tava muito esperançosa, e aí a banca também mudou bastante a forma de cobrar a prova. Não tô jogando a culpa só na faculdade, mas eu tô jogando um pouco, sim. E aí, beleza, né? Aí eu voltei a estudar. E aí eu não fiquei nem tão focada na UEPG, nem tão focada no Enem. Eu voltei a, tipo, tentar resolver alguns erros, algumas dificuldades que eu notei tanto na UEPG quanto no Enem. Então, esse tempo de maio até setembro foi um tempo, assim, meio que, tipo, eu não tava focada nem em um nem outro. Assim, mais na véspera da UEPG mesmo que eu tentei dar uma revisadinha e tal, mas não teve tanto foco mesmo na universidade. E aí, também tive alguns problemas emocionais, né? Nessa véspera aí, agosto, setembro. Tive uma dificuldade muito grande, principalmente por conta... Eu fiquei traumatizada com o vestibular da UEPG depois desse vestibular de maio. O pessoal que assistiu os meus vlogs vai lembrar que eu falava, assim, que eu nem sabia se eu ia fazer a prova mesmo. Porque eu realmente tava, tipo, achando que o meu mundo ia acabar naquela prova, que ia ser pior ainda, sabe? Foi muito ruim. E aí, beleza. Aí, o vestibular da UEPG de setembro foi dia 26 de setembro. Aí, eu fiz o vestibular, né? E eu fiquei feliz, assim, porque acho que umas 2 semanas antes eu meio que pifei. Tipo, literalmente, eu pifei, assim, eu não conseguia sentar e estudar, que eu chorava. E aí, eu falei assim, quer saber, não vou fazer mais essa prova. E eu larguei meus estudos, eu não estudava mais. E aí eu só fui fazer essa prova, tipo, por desencargo mesmo de consciência, porque eu tinha descansado. Eu acho que se eu tivesse me forçado a estudar, eu não tinha conseguido ir fazer a prova. E aí, beleza, eu fiquei feliz porque mesmo com isso eu consegui subir um pouquinho a minha pontuação. Ainda não era suficiente pra passar, mas eu já tinha essa noção, não vou passar. Eu já tava, né, com a visão do caos no negócio, mas assim, pra quem nem ia fazer a prova, ter conseguido manter e subir um pouquinho a nota já foi ótimo, assim, sabe? Eu fiquei muito orgulhosa de mim,
por ver que, tipo, eu tava achando que eu não sabia nada, eu tava me chamando de burra, e bem no fim, as coisas que eu tinha estudado, eu sabia sim, sabe? E aí, beleza, passou esse setembro, eu descansei uma semana, e aí eu voltei com foco total no Enem. E aí eu teve, o quê? Um mês e pouquinho pro foco no Enem, então aí eu comecei a focar, tipo, em corrigir erros, e em fazer muita questão. E foi aí que eu resolvi assinar o Estuda.com, que não é um cursinho, né? Ele não tem videoaulas, mas ele, o bruto dele é o filtro de questões por universidade. Que lembra que eu falei que eu senti falta lá na prova total? A Filade, ela também tem exercícios, só que é em listas e PDF, então também é um pouquinho limitante em relação a filtrar por universidade e tal. Então eu resolvi assinar o Estuda.com para eu conseguir filtrar e fazer questões assim, Enem, Unesp e FATEC, que eram, os professores me falaram que eram parecidas. Então eu fazia assim algumas questões dessa, tanto filtrando por assuntos, quanto filtrando por facilidades e tal. E cara, foi muito importante pra mim. Eu saí falando assim, eu contei pro pessoal lá no grupo do WhatsApp que, cara, principalmente no segundo dia, eu fazia questões e eu pensava assim, meu Deus, eu já vi uma questão parecida com essa lá no Estuda.com, sabe? Foi muito bom assinar. Eu gostei muito de lá também pelo fato de que não é uma assinatura que, tipo, você paga por tantos meses de acesso. É igual o streaming, então, tipo, você paga o tempo que você estiver usando, sabe? Que nem Netflix, Spotify, essas coisas assim. Então, eu paguei só outubro e novembro e foi isso, assim, sabe? E foi muito bom pra mim, me ajudou muito. E, bom, foi dessa forma que eu fui encaixando cada uma dessas plataformas no meu estudo ao longo de 2021. Bom, e aí, Amanda, qual que você me diz que é o melhor? Eu não vou elencar melhor, não vou dizer assim, ai, a prova total é melhor, ai, o Filade é melhor, porque depende muito da realidade, sabe? E como eu falei, eu não sei se eu falei nesse vídeo que eu já tentei gravar tantos vídeos desse aqui que eu não lembro o que eu falei aqui e o que eu falei no outro e eu apaguei. Mas enfim. Eu acredito muito, depois dessa experiência de 2021, que quando você for julgar por um cursinho, começa a olhar o que você precisa do cursinho. E não, tipo, ai, quantas 1000 videoaulas tem, quantos 1000 PDFs tem, quantos 1000 exercícios tem. O que você precisa? Você tá na fase de sentar e assistir aula? Ou você tá na fase de resolver questões, resolver teus erros? Qual fase você tá do teu estudo? Porque a gente tem fase, sabe? Tanto na prova total quanto na Filade, eu já não tô mais na fase de sentar e assistir videoaulas. Eram algumas só que eu assistia. E como eu falei pra vocês lá no início do ano, ainda fiz errado, porque eu comecei a assistir de novo e tal. Então, preste atenção no que você precisa. E eu sempre falo assim, apesar de todas essas plataformas, eu acredito mesmo, assim, que, tipo, todas essas plataformas que existem no mercado, todas elas têm muitas coisas boas. Só que preste atenção no que realmente é um diferencial, o que realmente é um diferencial também pra você, sabe? Como eu falei, a Filade foi muito importante pra mim. O que eu mais usei foi tirar dúvidas, monitoria, essas coisas. Eu falei também muito com a professora de redação sobre a correção da UEPG, né? Porque é um pouquinho diferente da correção do Enem e tal. Então, pra mim, nesse meu patamar que eu estou de estudo, a Filade foi essencial, sim. E eu tenho certeza que vai ser essencial no ano que vem. Eu quero tirar todas as minhas dúvidas. Nossa, professores de natureza, se preparem. Porque, juro, gente, meu Deus, eu tenho tanta dúvida pra tirar. E, enfim, e eu sempre falo assim, eu gosto muito de Biologia Total, eu sou muito fã do Biologia Total também. Sou muito fã da Filade também. Virei muito fã do Estuda.com. Mas eu vou dizer um negócio aqui pra vocês. Se você acha que você tem condições de pagar um pouquinho mais caro por essa coisa do tirar dúvidas, da monitoria direta de redação, da orientação de carreira, da orientação de estudos também, porque eles fazem orientação de estudos, tipo, principalmente pra quem tá começando, sabe? Você chega lá, você faz um simulado e eles vão te dizer, tipo, aonde que você mais errou, aonde que você tá com mais dificuldade, aonde que você precisa pôr mais atenção logo de início, sabe? Então eles têm essa orientação, essa formulação de um plano de estudos pra você e pra você, só pra você. Então, se você, tipo, tem um pouquinho mais pra investir nisso, eu acho que vale a pena sim, se você, tipo, tiver que escolher entre um. Eu acredito muito que vale a pena você assinar a Filade, sim. Porque, por melhores que sejam as videoaulas, não é as videoaulas só que compram
uma plataforma, mas esse contato com o professor, esse tirar dúvidas, essa monitoria, essa coisa assim de, ok, Amanda, qual que é o seu problema? O que tá impedindo você de passar? Qual que foi o teu erro lá naquela questão 45 que você errou, sabe? Eu acredito muito que é isso que vai fazer o diferencial pra você. E eu digo assim, se você tem um pouquinho mais, porque por conta de todas essas funcionalidades extra, né, que não é tão comum você achar nos cursinhos mais populares, ela é um pouquinho mais cara. Agora, nessa Black Friday, eles lançaram um desconto de 40%, só que aí se você usa o cupom, meu cupom, né, vocês vão usar o meu cupom, né, óbvio, vocês estão assistindo o meu vídeo, vocês vão usar o meu cupom, você ganha daí os 50% de desconto e não 40% de desconto. E eu me lembro que eu fiz as contas e ficava, tipo, acho que 12 vezes de R$60. Então ele é um pouquinho mais caro, né, que os cursinhos populares, que geralmente custam seus 30 e poucos, 40 e poucos, mas você tem que olhar que tem todo esse diferencial, né. Aí também, aí falando do extra, né, do estuda.com, eu acho sim que vale a pena. Já teve várias pessoas que vieram me perguntar no Instagram e lá no grupo se eu acho que vale a pena mesmo assinar o estuda.com. Eu acho que sim. Pra mim foi muito diferencial, principalmente na reta final. Eu não sei se, você deve deixar pra reta final pra assinar. Eu acho que talvez se você já começar assinando, seja ainda melhor, que daí você consegue dar mais atenção, fazer mais questões ainda, filtrar e chegar nas difíceis também. Então, mas eu acho que vale super a pena, porque eu tinha pago 9 e pouquinho, assim, por mês. Porque eu peguei um cupom daquele Vini Oliveira e eu paguei 9 e pouquinho por mês. Então, saiu R$20, nem isso, e me ajudou muito também. E bom, gente, eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Esses 3 cursinhos que eu falei, eles são meus preferidos. Dentre todos que eu já usei, assim, eu realmente indico de olhos fechados. Se vocês assistirem o meu vídeo de comparativo mesmo, de cursinhos, que eu vou deixar aqui, aquele outro que eu falei, vocês vão ver que eu já usei vários. Eu já usei o Descomplica, o Se Liga Nessa História, o Me Salva, já usei o Ferreto, enfim, eu já usei esses mais populares. Entre todos esses 3 são os meus preferidos, o Biologia Total, né, que agora é a Prova Total, a Filade e o Estuda.com, que eu vou colocar no meio. Não é um cursinho, de novo, vou dizer pra vocês, não tem videoaula, mas vou enfiar no mesmo pacote. Porque, cara, realmente, assim, 2021 foi um ano que eu senti muito crescimento nos meus estudos, no meu método de estudo. Por mais que eu não tenha passado, eu vi que eu fiz alguma coisa diferente que me destacou ali, sabe? Então fica aí a dica pra você, se você ainda não assinou nenhum cursinho, se você já tava de olho em algum desses, eu super indico qualquer um desses 3. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma outra dúvida que eu não falei sobre nesse vídeo ou nos outros vídeos que eu deixei aqui no card, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo também. E é isso, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de me ajudar e deixar o like, porque isso me ajuda muito. E se você gostou do meu conteúdo, quiser dar uma olhadinha nos outros Estude Vlogs, nos outros vídeos de dicas de estudo, fique à vontade, seja bem-vindo ao meu canal. E se você gostar, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Tá bom? O link do grupo do WhatsApp tá aqui embaixo, você pode entrar, a gente é bem gente boa, nós somos todos muito queridos. E o link do meu Instagram também tá aqui, tô tentando ser um pouquinho mais ativa por lá agora. E eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Um beijo e até o próximo vídeo.